Falar da história dos utensílios é algo que muito me agrada. Porque para você aprender sobre a história dos utensílios, basicamente você precisa também entender a história da coquetelaria. Até porque os utensílios eles evoluem junto com a evolução do que hoje nós entendemos sobre coquetelaria. E eu costumo muito dizer, né, quando a gente tem uma ferramenta e dá a devida importância para essa ferramenta, inclusive aqui agora, eu estou na frente do balcão, justamente porque hoje o astro não é o bartender, hoje o astro é o utensílio. Quando você tem, por exemplo, uma vara de bambu, você consegue pescar. Mas quando você vai para alto mar, aí o negócio complica. É difícil você pescar com uma vara de bambu. Você precisa de um utensílio específico para alcançar a excelência. E aí entram os utensílios de bar, porque um bom companheiro do bartender é sempre a sua boa coqueteleira. Então você ter esses utensílios vão te ajudar a levar você para um outro patamar de produção e preparação das suas receitas. E isso vem de muitos anos atrás. Muito antes, por exemplo, de surgir a coqueteleira, seja ela o modelo Boston, ou o modelo Cobbler, ou o modelo Paris, nós já tínhamos indícios do que um dia seria a coqueteleira. Mais precisamente, há cerca de 7.000 anos atrás, aqui na América do Sul, já tinham registros de cabaças encontradas com presença de álcool, que provavelmente era usada com algum tipo de mistura, essências, seja num ritual ou então mesmo como remédio. Então já tinha um recipiente que guardava o álcool que era agitado para ocorrer essa mistura. Vindo para os tempos um pouco mais recentes, mesmo assim há muitos anos, em 1520 o explorador Hernán Cortés já relatava nas suas cartas para a Espanha que o povo asteca e seus governantes serviam um tipo de bebida de cacau que era misturada num, preste atenção, recipiente dourado cilíndrico. Talvez o início do que já seria a nossa coqueteleira atual. Mas quando os coquetéis eles começaram a ser preparados, você não tinha esse tipo de utensílio, não existia nem a necessidade dele existir. Porque os coquetéis da época, eles eram feitos naqueles tonéis. Era muito comum você pegar um tonel, encher de bebida e das misturas, e as pessoas iam até esse tonel e tomavam a bebida que ali estava. Quando o tonel esvaziava, se repetia o processo. Então você não precisava particionar, por exemplo, para um copo, essa receita sendo preparada de forma individual, mas sim em grande volume. O uso dos utensílios de bar eles começam a se tornar mais necessários e mais essenciais no início do século XIX. E para falar sobre isso, a gente tem que ficar presente para dois momentos. Primeiro é com o advento do bar se tornando um local de mais renome, e não aqueles bares escondidos ou algo que era subscuro na rotina da população. A gente começa a ter o bar um ponto de encontro, um local de mais notoriedade, um local de mais elegância. E a figura do bartender também começa a ganhar muita notoriedade e ele começa a fazer o show durante o preparo do coquetel. E um desses bartenders, talvez o principal, Jerry Thomas, que publicou seu primeiro livro em 1862, The Bartender's Guide, que era um livro relatando o primeiro livro que teve dos Estados Unidos de receitas, onde de fato foi padronizado, escrito e anotado a receita e o modo de preparo dos coquetéis da época. E o Jerry Thomas ganhou muita notoriedade e começou a viajar pela Europa. E nessas viagens pela Europa, ele levava a sua coquetelaria e também o coquetel principal, que é aquele Blue Blazer. É muito comum o Jerry Thomas preparar coquetéis com 2 canecas de prata maciça, onde ele passava o coquetel de um lado para o outro. Lembra da nossa mãe, né? Quando preparava aquele leite para esfriar e misturava de um copo para o outro? Mais ou menos nessa pegada, mas já fazendo coquetéis. E nesse momento, eram assim que os coquetéis eram preparados, passando de um copo para o outro. Inclusive, entende-se que em algum momento, seja um dono de bar ou um dono de alguma taberna, percebeu que um copo poderia se encaixar no outro e juntou, formando assim o que a gente entenderia hoje por coqueteleira de Boston. E essa literatura de Jerry Thomas
possibilitou que com o livro dele, a gente tendo uma receita padronizada, você pudesse tomar o mesmo coquetel que um dia você tomou num bar, você tomar em outro local. O mesmo drink que eu tomei em Nova York, eu consigo tomar no Texas. Então isso, para a época, foi uma grande mudança. E a partir do momento que eu tenho que ter um padrão, a partir do momento que eu tenho que ter um preparo exato para aquela receita, eu preciso começar a ter mais ferramentas de bar. O que é uma ferramenta que a gente precisa para manter um padrão? Por exemplo, o dosador, que é um utensílio hoje indispensável para preparo de coquetéis. E o outro ponto importante é o gelo. Até início do século XIX, não existia coquetéis com gelo, porque o gelo era muito difícil de você ser acessado. Eles eram guardados em casas de gelo e apenas pessoas extremamente ricas conseguiam adquirir. Você não tinha a tecnologia para você poder armazenar o gelo. Então, a possibilidade, quando o homem começou a conseguir trabalhar com o gelo, também mudou lá na frente as ferramentas de bar. Então, em meados do século XIX, ninguém precisava ali, 1850, vamos falar, Jerry Thomas lança o livro dele em 1862, 1850, ninguém ainda precisava se preocupar tanto com a presença do gelo nos coquetéis. E aí eu posso dizer que o acesso ao gelo, de fato, mudou a coquetelaria, mudou o que se entende sobre coquetelaria. E a presença do gelo começou a ficar tão notória que o gelo começou a fazer parte essencial e integrante dos coquetéis. Hoje, 99% dos coquetéis que nós preparamos vai gelo na composição. E isso, para a época, era extremamente importante, ou seja, para você compor o sabor, o toque gelado da temperatura começou a fazer parte dessa composição de sabor que antes não precisava. E aí você tem o advento de juleps, cobblers e sempre coquetéis extremamente gelados. Inclusive o coquetel na caneca ou o coquetel no copo julep, ele precisava estar congelando, demonstrando que aquela bebida que o consumidor ia tomar estava de fato extremamente gelada. Só que aí também outra mudança, o que acontece? Na época, para diminuir o teor alcoólico punk ali da bebida e também para diluir o açúcar, era adicionado água nos coquetéis. A partir do momento que a gente tem o gelo muda drasticamente essa necessidade de colocar a água nos nossos coquetéis. De dois fatores. Primeiro, quando você adiciona gelo, você começa a adicionar a diluição natural do próprio gelo. E existem estudos que você batendo um coquetel, você acaba adicionando até 25% de diluição vinda do gelo. E quando você prepara um coquetel com a água, sem usar gelo, né, com água na temperatura ambiente, naturalmente ele vai diluir melhor o açúcar. A partir do momento que você começa a adicionar o gelo no coquetel, as pessoas começam a adicionar gelo, você já tem uma dificuldade um pouco maior de diluir esse açúcar. Então, os bartenders começaram a preparar o que a gente conhece hoje como xarope simples, que basicamente é transformar o açúcar sólido em algo líquido, seja 1:1, seja 2:2, como a gente sempre ensina como preparar. E aí também vieram os xaropes com sabores de frutas. Então essa era a composição ideal. Você bate, gela a bebida, adiciona a diluição, diminui o potencial alcoólico e o xarope de açúcar vem dando o dulçor. É a receita principal e é o cenário perfeito para um bom coquetel, para o convidado poder degustar de um bom drink. Então aqui você já começa a perceber que essa nova classe de coquetéis gelados, coquetéis utilizando xaropes, copos cheios de gelo ou você passar para um copo com gelo, começa a pedir ferramentas, utensílios específicos para isso. E a gente tem um utensílio muito curioso que é a origem de utensílios hoje que você conhece, que é o Todd Stick. Ele é uma espécie de bastão que era usado para amassar os cubos de açúcar, ele era multiuso. Então, amassar cubo de açúcar, ele era usado para misturar algumas receitas, algumas bebidas, para moer especiarias e ele vai originar o que a gente entende hoje de socador e colher bailarina. Além do Todd, você também tem utensílios como o próprio dosador. Lembra da necessidade da padronização de receitas? Então surgiram novos dosadores de acordo com os costumes da região. Então se ele era em ml, se ele era medido em partes, em onças,
começaram a se produzir essas peças para o bartender poder criar esse padrão. E Mário, qual o objetivo disso tudo? O objetivo é o mesmo de hoje, que cada coquetel fosse preparado da forma idêntica, que o convidado pudesse tomar o mesmo coquetel em qualquer lugar, independentemente de quem estivesse preparando. E curiosidade, até esse momento, antes dos dosadores, era usada uma taça de Jerez para que você medisse. E com todas essas mudanças no estilo de você misturar ingrediente, também começou a se fazer necessário um utensílio para isso, porque também não dava para você misturar vários ingredientes e gelo de uma caneca para outra, com um bartender super elegante, com um bar ficando renomado e você sujando sua camisa e sujando toda a sua estação. Então, estava na hora mesmo de alguém juntar esses dois copos e fechar para que você, bartender, não se sujasse e a gente pudesse ter um bom coquetel bem equilibrado. E aí a gente começa a falar do início do que é a formação da coqueteleira, que inclusive Jerry Thomas já orientava o uso de uma coqueteleira no seu livro. No final do século XIX e início do século XX, a gente começa a ter cada vez mais presentes nos livros, nos demais livros de receita que surgem, a presença de coqueteleiras. Inicialmente, coqueteleira americana, coqueteleira de Boston. Entende-se que o povo europeu, vendo a coquetelaria americana e presenciando o uso desse utensílio, migrou e adaptou para esse outro utensílio aqui, que é uma releitura, só que com um design mais elegante particularmente. E a gente começa a chamar esse utensílio aqui de coqueteleira francesa ou parisiense, hoje muito chamada de Shaker Paris. E em terceiro lugar surge essa coqueteleira aqui, chamada de cobbler, que são as 3 pecinhas de aço inox, onde você vai preparar o seu coquetel. E aí vem aquela corrida americana por criação de patentes. Então, os inventores e os bartenders começaram a se movimentar cada vez mais, porque todo mundo queria criar um utensílio e ter uma patente daquele utensílio para comercialização. E em 1872, o William Harnett, do Brooklyn, registrou uma patente para um dispositivo que, de forma muito eficiente, misturava 6 coquetéis. Então, na verdade, eram 6 copos que você acionava e ele batia os 6 copos ao mesmo tempo. Só que isso não foi para frente, é algo que hoje em dia a gente não encontra tão fácil. Já essa versão, como nós conhecemos hoje, que é a principal e a mais aceita, foi feita pelo Edward Hawke em 1884 e patenteada por ele. A gente tem como teoria de que o nome tenha surgido por causa do coquetel Sherry Cobbler, que é feito de Jerez, açúcar e laranja. E era um dos coquetéis mais famosos, mais feitos da época e um dos primeiros a precisar ser batido. As primeiras coqueteleiras que surgiram, elas eram feitas de estanho, elas eram também feitas com níquel ou, para os mais ricos, feitas de prata. E depois elas começaram a ser feitas de inox. Quando a gente teve o crescimento do uso do aço inox no início do século XX, é onde você tem a grande gama de utensílios sendo transformados em aço inox, que é o que se mantém até hoje. Inclusive a Boston, originalmente, ela era usada com o copo de cima de vidro e não de aço inox. E justamente por questão de facilidade, higiene, facilidade de controle de diluição, todo o conjunto Boston hoje é muito mais comum você ver ele sendo usado em inox, mas ainda existe o copinho de vidro para quem curte. No início do século XIX, essa grande expansão da era do gelo nos coquetéis também criou necessidade de que os bartenders separassem o líquido do sólido. E no início eram usadas peneiras de chá para fazer essa separação, ou então escumadeiras de macarrão, né? Aquelas colheres com alguns furos, eram usados para fazer essa separação do líquido com o sólido, até o surgimento desses 2 carinhas aqui, que são os coadores de coquetéis. Aqui na minha mão o Julep e nesta o Hawthorne, que inclusive na sua história é muito curiosa, porque você tem várias histórias de origens, de como que surgiram esses 2 utensílios aqui, ou por exemplo o Julep. Inclusive uma dessas histórias é da má higiene naquela época, a higiene bucal, porque as pessoas tinham muito problemas dentais, de cáries e de sensibilidade. Então você ter coquetel extremamente gelado, quem já teve esse problema sabe, né? E você tomar o drink, era necessário algum tipo de utensílio que você colocasse no copo e pudesse
tomar sem que a pedra de gelo encostasse na sua boca. Mas essa versão, você desconfia um pouco dela também, porque já existia, lá em meados de 1830, indícios de que as pessoas utilizavam canudos. As pessoas levavam tubos de prata no bolso, justamente para, na hora de beber, inserir o tubo e degustar o drink. Então, a gente tem uma outra ideia de que o julep também tenha surgido para que os homens da época que tomavam bebidas e geralmente tinham aquelas barbas enormes, não sujassem as suas barbas. E aí sim, novamente, o julep sendo colocado em cima do copo para beber o coquetel. Já esse outro filtro aqui, chamado de Hawthorne, foi patenteado por William Wright de Boston em 11 de outubro de 1892 e foi inventado por Dennis P. Sullivan, que são os criadores dessa maravilha, que inclusive os primeiros filtros Hawthorne tinham igual esse que eu tenho na minha mão. A palavra Hawthorne, não sei se você consegue enxergar bem aí, a palavra Hawthorne gravada aqui no diâmetro do próprio filtro. Essa era uma das características das patentes. E falando de filtro, a gente também tem que falar de colher, que basicamente as colheres hoje que a gente conhece como colher bailarina, evoluíram não só do Todd Stick, mas também das colheres da época, né? Só que na colher da época, quando você for misturar um coquetel, você pode colocar assim, tranquilo. Lembra os copos Mint Julep ou as canecas da época? Uma colher de sopa normal chega até o fundo do copo. Só que quando você começa a ter a evolução dos copos e dos recipientes e também do método mexido, quando você coloca o gelo dentro de um mixing glass e você precisa misturar, você começa a precisar de colheres mais compridas. E um pouco mais comprida, e um pouco, e mais um pouco. E o negócio não para. Começou a ter vários comprimentos de colheres de acordo com os tipos de copo que foram surgindo e também com a técnica e a elegância do bartender que foi evoluindo. E esses utensílios que estão aqui trazem um pouco do que é a história dos utensílios de bar e de quão importante é uma boa ferramenta para você, bartender.